conhecimento tornam o homem materialista? O que é a alma após a morte? A alma nada leva consigo deste mundo? Vamos dar continuidade hoje ao estudo do capítulo 2 do Livro dos Espíritos, que trata sobre a encarnação dos espíritos e sobre o materialismo. E após, vamos iniciar o estudo do capítulo 3, Retorno à vida corpórea e a vida retorno da vida corpórea à vida espiritual, a alma após a morte. Então, para a gente iniciar o estudo de hoje, eu convido o nosso companheiro de estudo, o Beto, que vai falar um pouquinho sobre a questão 147. Quando Kardec indaga os espíritos, por que os anatomistas, os fisiologistas em geral, aqueles que se aprofundam nas ciências naturais, são tão frequentemente levados ao materialismo? Ao que eles respondem: o fisiologista relaciona tudo aquilo que vê. O orgulho de homens que julgam tudo saber, não admitindo que algo possa ultrapassar o seu entendimento. Seu próprio conhecimento lhes dá essa presunção. Pensam que a natureza não lhe pode ter ocultado nada. Bem, ciência e religião sempre tiveram um grande distanciamento. Isso é histórico na cultura do ser humano no planeta. A ciência aceitando apenas aquilo que pode demonstrar por seus próprios métodos, fechando os olhos, muitas vezes, para tudo que não pode experimentar e compreender, para tudo que não sabe explicar. A religião, por sua vez, não se afastando de seus dogmas, nem mesmo aqueles que a ciência já demonstrou estar equivocados. O Espiritismo está quebrando esse paradigma. Para ele, que já quebrou, já está quebrado, mas está levando para fora de si, para quebrar esse paradigma no meio da sociedade e até mesmo dos irmãos cientistas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 7, Kardec afirma: fé inabalável é somente aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A razão enfraquece a fé. A verdadeira fé tem que enfrentar a razão porque a lei divina é uma só. Na Gênesis também, Kardec diz que o Espiritismo e ciência se completam reciprocamente. A ciência, sem o Espiritismo, se acha incapaz de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. O Espiritismo, sem a ciência, faltaria o apoio e a comprovação. Albert Einstein afirmou: a ciência sem religião é manca. A religião sem ciência é cega. Portanto, religião e ciência necessitam uma da outra para a evolução da humanidade. E convidamos agora a nossa irmã Ariete para dar continuidade na questão 148. Bom, na questão 148, Kardec formulou a seguinte pergunta aos espíritos: não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam contrariamente mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o nosso mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? E os espíritos responderam a Kardec o seguinte: que não é exato que o materialismo seja consequência dos estudos. E a gente pode também levar, né, a partir do estudo, que o materialismo não sai do estudo, não é a partir do estudo que o homem faz. Pelo contrário, a pesquisa sincera, o estudo, faz com que o homem consiga encontrar a verdade. E nós podemos ver, né, na história muitos casos de grandes sábios que comprovadamente eram espiritualistas.
Então, homens que detêm grandes sabedorias e, por sua vez, espiritualistas. Então, comprovando que na verdade, isso não é sério. E o homem da inteligência, frio, no que toca o espírito, às vezes ele teme a pesquisa por causa do orgulho e da vaidade. Ele tem dificuldade de aceitar, né, que alguém invisível esteja lhe assoprando alguma resposta, que esteja lhe assoprando alguma condição, né, que esteja lhe dando essa condição, lhe inspirando essa intuição, essa ideia. E não sabe ele que ninguém descobre nada, porque, na verdade, tudo que existe já é do conhecimento de Deus, já existe, já foi descoberto, que nós, aqui na Terra, apenas estamos redescobrindo coisas que já existem, que no plano espiritual estão muito à frente de nós. Então, tudo que existe já faz parte do mundo, não na nossa. Nós precisamos redescobrir. Então, nós estamos redescobrindo, na verdade, coisas que já existem. E que Deus, na sua bondade, então, nos dá essas condições da gente fazer essas redescobertas, né, como uma maneira da humanidade evoluir, da humanidade encontrar, então, solução para problemas que vão se apresentando. As verdades, elas estão disseminadas, como que pelo fluido cósmico universal, né? É acessível a todo aquele que busca, todo aquele que procura. E o progresso é permanente, ele está sempre acontecendo, independente, né, do que o homem queira ou não, porque muitas vezes algumas descobertas são feitas ao mesmo tempo, em vários locais do mundo. Então, a gente pode alegar isso não ao homem, né? O homem, com a sua inteligência, apenas redescobre coisas que já existem. E a missão, então, do Espiritismo, diante de tudo isso, é de esclarecer, né, acerca do futuro, e que, graças a essas comunicações espíritas, né, que a gente recebe, que os homens têm, sejam até na própria intuição, né, isso faz com que a benevolência divina venha até nós, nos esclarecer, nos intuindo. Cabe apenas a nós aceitarmos que somos falíveis, apenas aceitarmos que nós estamos aqui, né, mais até dirigidos pelo plano espiritual do que por nós mesmos. Claro que temos livre-arbítrio, claro que decidimos, mas muitos somos intuídos daquilo que fazemos, daquilo que pensamos e como agimos. E então o Espiritismo vem, né, nessa missão, através de tudo isso, nos mostrar que não se trata mais de uma simples presunção, de uma probabilidade, e sim que a realidade nos aparece, pois são os próprios seres desencarnados, que nos vêm relatar como é a sua vida no plano espiritual, as coisas que eles fazem, nos mostrando através da literatura, através da psicografia, da psicofonia, e que tudo só depende de nós, e que as coisas que acontecem conosco dependem dos nossos méritos ou dos nossos deméritos. Então, tudo depende do homem. Então, não é que porque o homem seja mais evoluído, tenha mais conhecimento, que ele vai ser mais materialista. Isso é independente dessa condição. Bom, nesse momento, então, eu passo para a nossa colega que vai apresentar a questão 149. A questão 149 está dentro do capítulo 3, que fala sobre o retorno da vida corpórea à vida espiritual. Então, estas questões, a partir da 149, vão falar sobre a alma depois da morte. A questão 149 pergunta: em que se torna a alma no instante da morte? E a resposta é que a alma volta a ser espírito. Ela volta ao mundo dos espíritos, de onde ela veio. É como se a alma estivesse internada numa universidade, num contínuo aprendizado, e ao terminar o curso, então, ela volta ao campo de trabalho maior, a fim de se sentir livre no exercício das suas obrigações. A questão 150 questiona sobre se a alma, após a morte, conserva a sua individualidade. E a resposta é que sim, que ela jamais perde a sua individualidade.
que seria ela se não a conservasse? Dentro ainda dessa questão, tem 2 questionamentos. O primeiro é como comprova a alma a sua individualidade se ela não tem mais o corpo material. Então, a alma, ela não perde a sua individualidade, ela apenas abandona as suas vestes carnais e permanece, então, num outro corpo mais sutil. Ela continua a ter um fluido que é próprio dela. Ela aspira na atmosfera do seu planeta e guarda, geralmente, a aparência da última encarnação, que é o perispírito. É que os desencarnados, geralmente, desejam afirmar para os que estão na Terra, presos ainda no corpo da carne, que é o nosso caso, que a alma conserva depois da morte a sua individualidade. Quando essa alma descobre que não morreu, então a sua alegria é mais intensa, a sua esperança é maior. Desperta no coração uma vontade de voltar ao convívio familiar, assim como com seus amigos, e dizer que ninguém morre, que a vida continua, com amplitudes que os humanos ainda não têm condições de entender. Então, acontece muitas vezes o aparecimento daquele que partiu para os seus entes queridos. Ou, quando não consegue isso, há alguns familiares que guardam, né, fortes lembranças daquele que seguiu na espiritualidade. E essas provas, elas nos surgem todos os dias, em locais variados. Mas o aparecimento, então, dos espíritos, de espíritos aos encarnados, isso pode acontecer em diversos lares. Outra questão é se a alma nada leva consigo desse mundo. E a resposta é que não leva nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, dependendo do uso que ela faz durante a vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá todas as futilidades que deixa aqui na Terra. Os verdadeiros valores que carrega consigo serão sempre os valores morais. Então, eu convido agora a nossa colega Miriam para falar um pouquinho sobre as questões 151 e 152. Na questão 151, Kardec pergunta: que pensar da opinião que após a morte a alma retorna ao todo universal? Assim como a colega falou, a alma não perde a sua individualidade. Essa ela conservará sempre, sejam quais forem as provações de que vier a passar depois que desencarnar. Por vezes, perde a consciência temporariamente, para depois retornar com toda a sua lucidez. Não se perdem os dons da vida. Eles crescem cada vez mais sob as bênçãos de Deus. Ninguém morre. Deus é uma realidade e nós devemos nos esforçar para viver em paz com a consciência. Somos, pois, filhos de Deus, que descemos e tornamos a subir para Ele, mas sem perdermos a consciência e expressando cada vez mais a nossa individualidade. Quando se refere a esse todo, eu creio que com um exemplo a gente pode especificar melhor. Se eu estou participando de uma assembleia, por exemplo, para escolher a diretoria de um clube que eu pertenço, então, eu faço parte do todo porque eu sou sócia do clube. Ali eu estou num todo, mas eu não perco a minha individualidade. Eu continuo sendo
a mesma pessoa, ou o mesmo espírito, no caso, com as minhas qualidades e com os meus defeitos também. Então, quando retorna ao todo, é retornar à pátria espiritual, não que a gente vai ficar uma coisa só homogênea. Não, cada um vai continuar com a sua individualidade. Na questão 152, Kardec pergunta: que prova poderíamos ter da individualidade da alma após a morte? As maiores provas da individualidade da alma são as comunicações dos espíritos que viveram um dia na Terra, generalizadas em todo o mundo, desde o homem primitivo às altas civilizações do planeta. Não existe uma família sequer que não tenha um fenômeno a contar sobre visão ou dos sinais dos seus amigos ou familiares que já passaram para o outro lado da vida, que voltaram para comprovar que eles não morreram com o corpo. A reencarnação é outra prova de que a alma continua viva depois do túmulo. E nós temos aí uma série de livros psicografados que contam sobre essa vida depois da morte, ou seja, de que a vida continua e que a gente vai ter muitas idas e vindas. Agora eu passo para a colega Vilma continuar na questão 153. Na questão 153, Kardec pergunta: em que sentido se deve entender a vida eterna? E os espíritos respondem: a vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. E aí ele faz outra pergunta: não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? E eles respondem: essa é antes a felicidade eterna, mas isto constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Então, aqui, na verdade, Kardec pergunta o que seria a vida eterna, né? E aí, os espíritos esclarecem, então, que a vida eterna é para o espírito, é o espírito que é eterno. Porque nós sabemos que o nosso corpo material é transitório, mas depois da nossa desencarnação, o espírito continua a viver eternamente. E quanto à indagação sobre a vida eterna ser somente para os espíritos puros, eles esclarecem que, nesse caso, é a felicidade que é eterna, porque os espíritos puros já são espíritos perfeitos, então eles não cometem mais enganos, então eles têm essa bênção da felicidade eterna, porque eterno somos todos nós, inclusive agora que somos imperfeitos, e que com o tempo, com a nossa caminhada evolutiva, estamos afadados também a sermos espíritos puros e a conquistarmos essa felicidade eterna. Então, para encerrar o estudo de hoje, nós podemos dizer com muita gratidão que a doutrina espírita, essa maravilha da doutrina espírita, nos tira a desesperança, através do esclarecimento, nos tira aquela ideia de que tudo termina no túmulo, nos tira aquela ideia de que a partida dos nossos amados é eterna, e nos dá a esperança serena, a esperança do reencontro, a esperança e a certeza de que a vida continua. E ao sermos sabedores de que a vida continua, de que nos encontraremos num momento próximo, faz com que a gente reveja os nossos valores, faz com que a gente reveja as nossas listas de prioridades, porque a gente sabe que tudo
aquilo que nós vivermos aqui reflete na nossa vida futura, como nos explica Kardec na obra O Céu e o Inferno, no capítulo das penas futuras. Então, a certeza desses reencontros e a certeza dessa continuidade da vida é que nos dá essa esperança serena, não sem dor, não sem lágrimas, não sem o suor do trabalho, mas na serenidade de sabermos que a nossa caminhada vai ter essa herança, essa recompensa divina que é a eternidade. Que Deus, na sua bondade, no seu amor maior por todos nós, nos espera com um futuro de felicidade, da felicidade eterna. Então, encerramos o estudo de hoje, agradecendo a todos os irmãos que compartilham, que curtam nossos vídeos. Fica o convite para que estudem conosco, para que compartilhem. Se tiverem dúvidas, deixe uma mensagem. Estamos aqui para aprender juntos. Desejamos a todos muita luz e muita paz. Que assim seja.